O trabalho de Skinner tentou dar conta de todo o comportamento, não apenas da personalidade. Ele alegava que a psicologia é a ciência do comportamento, do que um organismo faz. Skinner não fez referência a estados subjetivos internos para explicar o comportamento. Influências inconscientes, mecanismos de defesa, traços e outras forças motrizes não podem ser observados. Ele argumentava que não tinha lugar numa psicologia científica, porém não negava a existência de forças internas, mas apenas a sua utilidade científica. Para Skinner, os seres humanos são organismos vazios, termo com o qual sugeria que não há nada dentro de nós que possa explicar o comportamento em termos científicos. Embora as ideias de Skinner sobre o comportamento tenham sido aplicadas a pessoas, as pesquisas de sua abordagem comportamental utilizaram ratos e pombos. O interesse de Skinner era por respostas comportamentais aos estímulos. Responder a estímulos é algo que os animais fazem bem, algumas vezes melhor do que as pessoas. Admitiu que o comportamento humano é mais complexo que o comportamento animal, mas sugeriu que as diferenças estão na intensidade e não no tipo. Então ele escolheu o comportamento animal por ser mais simples que o comportamento humano. Nascido na Pensilvânia, nos Estados Unidos, seus pais eram pessoas trabalhadoras que induziram em seus filhos regras claras de comportamento adequado. Ele diz que foi educado para temer a Deus, a polícia e o que as pessoas vão pensar. A rigidez da família deixaram claro para ele que seus comportamentos adultos haviam sido determinados pelas recompensas e punições que recebia quando criança. Portanto, seu sistema de psicologia e sua visão das pessoas como sistemas comportamentais complexos de acordo com a lei refletiam as suas próprias experiências na infância. Seu interesse pelo comportamento animal é também proveniente da infância. Skinner graduou-se em inglês na Hamilton College, ao norte de Nova York, e esperava tornar-se romancista após a graduação. Encorajado pelos comentários do poeta Robert Frost, mas os resultados foram desastrosos. Já que escrever não havia funcionado com ele, decidiu estudar o comportamento humano pelos métodos da ciência, não da ficção. Leu livros de Pavlov e Watson e resolveu tornar-se behaviorista. Sua opção pelo behaviorismo levou-o a rejeitar os sentimentos e as emoções que tentava retratar como escritor. Skinner trouxe dois tipos de comportamento, respondente e operante. O comportamento respondente envolve uma resposta automática a partir de um estímulo específico. Um exemplo é o reflexo do joelho. Se dermos uma batida, ocorre a resposta, a contração. A perna dá um solavanco. Ocorre automática e involuntariamente. Já o comportamento operante é aprendido. Esse aprendizado é chamado de condicionamento, criado por Pavlov, que se interessou no assunto estudando cães, que salivavam ao ver comida, mas que eram alimentados depois que um sino tocasse. E depois de um tempo começaram a salivar apenas com o toque do sino, ou seja, foi um estímulo aprendido. Ele convenceu os cães que seriam recompensados após ganhar comida com isso. Então formulou uma lei fundamental para o aprendizado. Não se pode estabelecer uma resposta condicionada na ausência de reforço. Porém, com a ausência de um reforço, pode ocorrer a extinção de um estímulo. Por exemplo, se Pavlov parasse de alimentar os cães após tocar o sino, mesmo depois de um tempo, os cães parariam de salivar. A experiência de ratos com Skinner explicou muito sobre os comportamentos. Primeiramente, o rato fica numa caixa vazia e apenas explora, agindo sem responder a nenhum estímulo. Depois, quando toca uma alavanca, cai uma bolinha de ração na caixa, e ele passa a tocar várias vezes para receber mais comida. Vários animais já foram ensinados a desempenhar diversos tipos de comportamento por meio do condicionamento operante. Cachorros foram ensinados a farejar drogas, por exemplo. Skinner acreditava que a maior parte do comportamento humano e animal é adquirido por meio de condicionamento operante, como a forma como os bebês aprendem. No início, mostram comportamentos aleatórios e espontâneos, e quando vão crescendo, os comportamentos reforçados de uma forma positiva se sobressaem, aqueles que os pais aprovam, e os desaprovados tendem a ser instintos. Skinner apontou que, na vida cotidiana, fora do laboratório de psicologia, nosso comportamento raramente é reforçado toda vez que ocorre. Skinner decidiu investigar diferentes esquemas de reforço para determinar a sua efetividade em controlar o comportamento. Entre as razões de reforço que ele testou estão intervalos fixos, razão fixa, intervalo variável e razão variável. Há muitas situações que ocorrem segundo o esquema de reforço a intervalos fixos.
Se o seu professor der uma prova no meio do semestre e outra no final, estará usando um esquema de intervalo fixo. No esquema de reforço de razão fixa, os reforçadores são fornecidos somente após o organismo realizar um número determinado de respostas. A taxa mais alta de resposta para o reforço de razão fixa também se aplica aos seres humanos. Num trabalho no qual o seu pagamento baseia-se na sua produção, o quanto você ganha depende do quanto produz. No esquema de reforço de razão de intervalos variáveis, o reforçador pode aparecer após 2 horas na primeira vez, após 1h30 na segunda e após 2h15 na terceira. Skinner verificou que o esquema de reforço de razão variável é eficiente em produzir taxas de respostas altas e estáveis. As pesquisas de Skinner sobre esquema de reforço fornecem uma técnica efetiva para controlar, modificar, moldurar o comportamento. Skinner sugeriu que é dessa forma que as crianças aprendem um comportamento complexo da fala. Os bebês emitem sons espontâneos e desprovidos de sentido, que os pais reforçam ao sorrir, rir e conversar. Depois de um certo tempo, os pais reforçam esse balbúcio de formas distintas, fornecendo reforçadores maiores para sons que se aproximam de palavras. Vezes inconscientemente a fazermos algo, e o resultado é positivo, temos a tendência de repeti-lo em certas ocasiões. Como consequência, esse comportamento que não recebeu ou causou reforço pode se repetir em situações semelhantes. Por exemplo, um jogador que sempre abraça a trave ao entrar em campo. Skinner chamou esse fenômeno de comportamento supersticioso e demonstrou no laboratório inicialmente com um pombo faminto. Qualquer que fosse o comportamento emitido no momento da recompensa seria repetido. Skinner também descobriu que, com intervalos curtos entre os reforçadores, os comportamentos supersticiosos são adquiridos rapidamente. A conexão é involuntária. Segundo Skinner, o comportamento é controlado e modificado por várias externas ao organismo. Não há coisa alguma dentro de nós, nenhum processo, impulso ou qualquer atividade interna que o determine. Entretanto, embora esses estímulos reforçadores externos sejam responsáveis por moldar e controlar o comportamento, temos a capacidade de usar o que Skinner chamou de autocontrole. Ele sugeriu que podemos, até certo ponto, controlar as variáveis externas que determinam nosso comportamento. Skinner disse que a punição era ineficiente para mudar o comportamento de indesejável para desejável e de anormal para normal. É muito mais eficiente o uso de reforço positivo para comportamentos desejáveis do que o uso de punição. Punição é algo que funciona no dia imediato, mas a longo prazo não se tem tanto êxito. Um exemplo são prisões ou alunos quando castigados na escola. Reforço negativo é o mesmo que punição. Um reforçador negativo é um estímulo aversivo ou nocivo cuja remoção é recompensadora. Skinner é contra o uso de estímulos nocivos para mudar o comportamento, dizendo que as consequências não eram tão previsíveis como com o reforço positivo, além de que o reforço negativo nem sempre dá certo, à medida que o positivo é muito mais competente. A posição de Skinner sobre a natureza humana é clara. Na sua visão, as experiências infantis são mais importantes que as experiências mais recentes, pelo fato de que o básico nos é passado quando criança. Outro ponto é que Skinner acredita que somos moldados por nossas experiências e isso nos torna único. Ele declarou que o comportamento individual deve ser direcionado ao tipo de sociedade que tem a maior possibilidade de sobrevivência. E quanto à questão do livre-arbítrio versus determinismo, as pessoas funcionam como máquinas de acordo com leis de forma ordenada e predeterminada, segundo ele. Skinner sempre passou a mensagem sobre o comportamento é controlado por reforçadores. O fato de sermos controlados pelos reforçadores ou estímulos externos não significa que somos vítimas. Mesmo que sejamos controlados por nosso ambiente, o mesmo foi projetado por nós, ou seja, nossa casa, prédio, indústrias, assim também como nossas linguagens, culturas, etc. Mudamos tudo e sempre que podemos, sempre por nosso benefício. Sendo assim, somos tão controladores quanto controlados. Projetamos a cultura controladora e somos produto dela, afirma Skinner. Ele usou técnicas para avaliar comportamento e não personalidade. Avaliou comportamentos tanto desejáveis quanto indesejáveis e também avaliou os reforçadores e controladores da situação. É chamada de análise funcional e envolve 3 aspectos de comportamento: frequência do comportamento, a situação na qual ele ocorre e reforço associado a ele. Existem também 3 abordagens para avaliar o comportamento: observação direta, autorrelata e mensurações fisiológicas. Nesse procedimento é observado o comportamento, onde, como e quais são os controladores.
Autorrelato de comportamento é realizado por meio de entrevistas e questionários. A pessoa observa seu próprio comportamento e relata o examinador. Mensurações fisiológicas de comportamento incluem taxa de batimento cardíaco, tensão muscular e ondas cerebrais. Seja qual for a técnica de avaliação escolhida para avaliar comportamento em diferentes situações de estímulo, o foco permanece no que as pessoas fazem e não no que teria motivá-los a fazer. O objetivo fundamental é modificar o comportamento, não a personalidade. Skinner, com seus métodos de avaliação, difere radicalmente daqueles usados por outros teóricos discutidos. Seus métodos também se diferem da psicologia experimental convencional. Procedimento comum seria estudar grandes grupos de animais ou seres humanos, comparando-os estatisticamente às respostas. Por outro lado, ele preferiu o estudo intensivo de um único avaliado. Skinner acreditava que era possível obter os resultados válidos sem o uso da análise estatística, contanto que fossem dados suficientes. Dessa forma, seus seguidores conduziram vários experimentos e os resultados foram confirmadores de suas ideias. A crença de Skinner de que todos os comportamentos são adquiridos foi verificado por 2 ex-alunos. Então foram feitos testes com inúmeros animais de diferentes espécies que eram instruídos a desempenhar vários comportamentos para comerciais de televisão. Os animais apresentaram uma disposição para um impulso instintivo, ou seja, houve uma alteração no comportamento e teve uma substituição de seus comportamentos instintivos por comportamentos que foram forçados.